Olá, caros amigos da Rede de TV Mais TV Arte HD. Você vai acompanhar agora mais uma edição do Plantão de Notícias. E começando essa edição, você acompanha os principais destaques dessa semana. Polícia Federal e CGU fazem operação de combate à fraude no programa FIES. Receita Federal afirma que não haverá novas taxas para as compras online. Congresso chileno aprova redução de jornada semanal de trabalho. 250 policiais federais estão nas ruas do Rio de Janeiro em uma mega operação de combate à lavagem de dinheiro e do tráfico internacional de drogas. Profloresta, país terá nova estratégia para a preservação da Amazônia. E você ainda confere as previsões do tempo, as notícias locais e os comentários sobre os bastidores da política. Está começando agora mais uma edição do Plantão de Notícias. Uma operação policial federal e da Controladoria Geral da União, a CGU, cumpriu na quarta-feira, dia 12, mandados de busca e apreensão em 7 estados e no Distrito Federal contra fraudes no FIES e o Programa do Governo Federal de Financiamento Estudantil. 20 faculdades são alvo da operação, que investiga transferências financeiras entre o governo e as universidades sem cumprir requisitos mínimos do programa. Segundo a Polícia Federal, os criminosos usavam certidões e decisões judiciais forjadas no sistema do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, responsável pelo pagamento. O grupo também criava financiamentos individuais fora do prazo de editais e adulterava dados dos beneficiários. Além das universidades, são alvos da investigação servidores do FNDE, funcionários terceirizados e escritórios de advocacia. A Receita Federal vai intensificar a fiscalização de impostos em produtos importados via comércio eletrônico, mas informou que não será criada nenhuma taxa para compras online, ou seja, não haverá aumento no tributo, que hoje é de 60% sobre o valor total das encomendas. A proposta da Receita é obrigar a apresentação de declarações completas e antecipadas da importação com identificação completa do exportador, do importador. Em caso de subfaturamento ou dados incompletos ou incorretos, haverá multa. Atualmente, existe isenção de impostos sobre remessas internacionais de até $50 somente para transações feitas de pessoas físicas para pessoas físicas, sem fins comerciais. O órgão está propondo mudanças no procedimento de encomendas para evitar fraudes por grandes empresas estrangeiras. Com a declaração antecipada, a mercadoria poderá chegar no Brasil já liberada, podendo seguir diretamente para o consumidor. E o Congresso do Chile aprovou o projeto de lei para reduzir gradualmente a semana de trabalho de 45 para 40 horas. A nova lei determina 1 hora a menos por semana de trabalho por ano até chegar a 40 horas. O projeto de lei recebeu 127 votos a favor e 14 contra. E chega num momento em que países ao redor do mundo, como Grã-Bretanha e Espanha, estão experimentando reduzir ainda mais as horas semanais de trabalho. Várias empresas no Chile já anunciaram que vão adotar a mudança, mas algumas empresas menores criticaram o projeto de lei, dizendo que não têm recursos suficientes para contratar mais trabalhadores e repor as horas perdidas. A lei da semana de trabalho aguarda a assinatura do presidente Gabriel Boric, que assumiu prometendo uma agenda de reformas sociais e econômicas. Mais de 250 policiais federais estão nas ruas do Rio de Janeiro e de mais 10 estados em uma mega operação de combate à lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. São 33 mandados de prisão. No Rio, 7 pessoas já foram presas. Entre os presos está o chefe dessa quadrilha internacional especializada em lavagem de dinheiro do tráfico, um islandês que foi detido na casa dele, no bairro de São Conrado, na zona sul do Rio. Outras 6 pessoas foram presas na cidade,
uma delas em flagrante. A organização se dividia em duas grandes células, que atuavam principalmente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte, mas com ampla presença nacional em quase 20 cidades em 10 estados no total, entre os quais Santa Catarina, Paraíba e Goiás. Os bens sequestrados pela Polícia Federal nesta ação podem superar o valor de 150 milhões de reais e incluem 57 imóveis e diversos veículos e embarcações. Nos endereços onde os mandados de busca e apreensão foram cumpridos, a polícia encontrou armas, munições e drogas. Apenas em Santa Catarina, a PF apreendeu 65 quilos de cocaína e 225 quilos de skunk. Os suspeitos vão responder pelos crimes de lavagem e ocultação de bens, organização criminosa e tráfico internacional de drogas com associação ao tráfico. As penas podem chegar a mais de 40 anos de prisão. A preservação da região amazônica vai contar com uma nova estratégia, o Profloresta, com parceiros dentro e fora do país. O anúncio foi feito pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que também falou sobre a captação de recursos para o Fundo Amazônia. Um aporte de 250 milhões de dólares que a Alemanha vai fazer para o Fundo Amazônia, compromisso dos Estados Unidos de que também vai aportar para o Fundo Amazônia, e nós temos aí uma filantropia que está fazendo um esforço de captação de recursos da ordem de 150 milhões de dólares. E vamos criar, se Deus quiser, o Profloresta para atender mais de 100 mil famílias de extrativistas que protegem as nossas florestas. É o Brasil que volta para a economia do século XXI. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Confira as promoções que só a Gagoscar tem. Toyota Corolla XLI 1.8 automático 2012 completo com GNV, carro muito novo. Chevrolet Joy Sedan 1.0 manual 2020, econômico e ideal para o dia a dia. Fiat Argo Drive 1.0 manual 2020 completo com multimídia. Fiat Strada Endurance 1.4 CS manual 2021, excelente oportunidade. Honda HR-V XL 1.8 automático 2020, único dono, carro muito novo. Fiat Fiorino Furgão 1.4 manual 2020 completa com GNV, único dono. Chevrolet Onix LD 1.0 manual 2020 completo, excelente para o dia a dia. Corra e confira essas e outras promoções que só a Gagoscar tem. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti.
Já de volta do intervalo, você confere agora as notícias com Maurício Aragão, falando do noticiário local, e de Emir Laranjeira, que segue com os comentários da política dos bastidores. Está começando os bastidores da notícia. E a carreta furacão brasileira do início de governo foi toda para a China. Exatamente. O Lula está lá na China conversando com o seu líder máximo, Xi Jinping, não é? Que é o Partido Comunista Chinês. E de cara, ele já entra em colisão com os Estados Unidos. Ele já fala sobre a possibilidade de afastar o dólar, que é uma moeda comercial que é utilizada no mundo inteiro, e utilizar o BRICS, o Banco BRICS, aonde a Dilma é a presidente, para criar-se uma moeda de transação entre os países do BRICS. Sem contar que no início do governo Lula foi ventilada a ideia da criação de uma moeda única na América do Sul. A URSAL está de volta, é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Como todos podem ver, o cenário global, político, está uma guerra muito forte entre o socialismo da China e Rússia e os países ocidentais, no caso, os Estados Unidos e outros países que não têm o comunismo como forma de governo. Aqui no Brasil, a falida URSAL, porque os países que englobam essa união demonstra que o comunismo é um fracasso aonde passa. Na Argentina, Venezuela, Nicarágua. E, infelizmente, o Brasil está caminhando a passos largos para tentar essa manobra, para transformar o nosso país num país comunista. O BRICS, agora nós entendemos também o porquê colocar a Dilma como presidente do BRICS, porque eles querem utilizar esse banco para criar uma moeda única para competir com o dólar americano e fazer uma relação comercial entre os países que têm como governo esse regime comunista. China, Rússia, Brasil, nós temos Argentina, Venezuela, Nicarágua, países onde a ditadura, onde o cerceamento da liberdade de expressão das pessoas é notório, a perseguição política, aonde poucos ganham muitos e muitos não ganham nada, países onde o Estado é inchado, países que só mostram o que eles querem que seja mostrado, mas a verdade é sempre escondida pelas cortinas de ferro. Vocês lembram na antiga Rússia? As cortinas de ferro, onde ninguém via o que está acontecendo. Como na China, ninguém vê realmente o que acontece. Só vê o que as emissoras estatais botam em noticiário. Como nós vemos acontecendo aqui no Brasil, nesse consórcio de imprensa que nós temos, dessa velha mídia carcomida, que só mostra realmente o que interessa ao governo. A verdade sempre vem na tentativa de distorcer essa informação verdadeira para manipular a opinião pública. E agora está sendo escancarado mundialmente o posicionamento do Brasil, aonde ele quer criar uma moeda única para competir com o dólar, batendo de frente com os Estados Unidos. Já não bastasse aquele navio iraniano aportado aqui, e já está sendo feita perguntas sobre o que o Brasil está fazendo contra o terrorismo. Se você olhar a movimentação do Brasil agora, com os países onde tem ditadores, que ditadura é um terrorismo, aonde tem ditadura está se aliando. Esse é o Brasil do futuro que nós queremos? Um Brasil onde somos aliados a ditadores e aonde fica a nossa liberdade
de expressão, liberdade de opinião. Onde vai ficar o direito à propriedade privada, ao livre comércio e à livre iniciativa. Carlos M. Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. E vocês acompanham agora as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Meu amigo Antônio Alexandre, estamos chegando com destaques dos municípios. Em Guapimirim tem Cultura na Praça nesse sábado. Magé recebe projeto interativo no centro da cidade. Teresópolis tem nova entrega de tablets para alunos da rede municipal. E Rio das Ostras contabiliza a movimentação na economia local com o Ostras Cycle. E a gente começa destacando que a cultura estará no ar aí nesse sábado, dia 15, às 2 da tarde, em Guapimirim, mais precisamente na Praça da Vila Olímpia, em mais um evento de cultura na praça, muita diversão, também arte, teatro e, lógico, muita cultura e lazer para os moradores de Vila Olímpia e adjacências. No município de Magé, entre os dias 19 e 23 de abril, a cidade estará recebendo o projeto Olho d'Água, Artes Líquidas e Águas Visuais, um caminhão interativo composto de atividades lúdicas com foco na educação ambiental, com uma multiplataforma digital e ferramentas artísticas interativas, além de realidade virtual e cinema ao ar livre. O projeto ficará na Praça 7 de Setembro, em Piabetá. Ainda falando de Magé, vamos destacando que o Complexo Esportivo La Marca recebeu a primeira aula da Escola de Futebol Zico 10. Aí a quadra novinha, crianças uniformizadas recebendo o treinamento da equipe, realmente um diferencial naquela região de Magé. E também tem aquela área para os pets, que podem se divertir com limpeza e segurança. Realmente uma conquista para o município, em especial para os moradores daquela região. Em Teresópolis, a Prefeitura realizou a entrega de 53 novos tablets, desta vez para alunos do 5º ano do CIEP municipalizado Sebastião Melo, no bairro do Rosário. O incentivo da inclusão tecnológica na escola pública tem sido uma estratégia adotada pela gestão municipal para gerar benefícios no dia a dia da escola e também como ferramenta para fortalecer o processo de ensino e aprendizagem das crianças. Os equipamentos estão sendo entregues pelo prefeito Vinícius Claus e a secretária de Educação, Satiele Santos, em unidades da cidade e do interior e fazem parte do programa pedagógico de implementação das tecnologias educacionais que visa ampliar os recursos e facilitar o uso de novas práticas pelos professores da rede municipal. Ainda falando de Teresópolis, entre os dias 14 e 15 de abril, ou seja, esse final de semana, o grupo BAC Artes Performativas apresenta no Teatro Municipal em sessões gratuitas. Às 17 e 19 horas, o espetáculo Babel. A montagem une dança, poesia, música ao vivo, performance e artes visuais para abordar os desafios de comunicação e conexão entre as pessoas em um mundo cada vez mais diverso e globalizado. Você confere mais detalhes da apresentação no nosso Jornal Regional. Em Rio das Ostras, a mais recente edição do Encontro Internacional de Motociclistas, o Ostras Cycle, que ocorreu entre os dias 30 de março e 2 de abril, teve, segundo a Prefeitura, um impacto positivo na economia local, injetando mais de R$ 9.600.000 durante os 4 dias do evento, em que a rede hoteleira da cidade atingiu 98% de ocupação. Cerca de 10% do público visitou pela primeira vez o município e a motivação da maioria foi a participação no Ostras Cycle. E ainda segundo pesquisa, a maior parte do público elegeu os shows como principais atrações do evento. As motos que circularam no Ostras Cycle, a organização, a estrutura do local e o Globo da Morte foram outros pontos altos citados. Os atrativos motivaram 98% dos entrevistados a dizer que pretendem participar de outra edição do Encontro de Motociclistas. Vamos agora à previsão do tempo? Frente fria traz mudanças do clima na região sudeste. O Rio amanhece com sol, mas poderá ter pancadas de chuva de moderadas a forte no período da tarde e noite.
Nesta quinta-feira, a aproximação de uma frente fria vai trazer chuva para quase toda a região sudeste, principalmente entre o Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e também todo o estado do Rio de Janeiro, que as pancadas devem acontecer de moderada a forte intensidade. Isso entre a tarde e a noite, porque pela manhã o sol ainda aparece no céu. Já em relação ao noroeste do estado, região central, Espírito Santo e todo o estado de São Paulo, o sol também aparece e a chuva acontece de maneira muito fraca e isolada entre a tarde e a noite. Além disso, rajadas de vento entre o Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro podem ocorrer entre 40 e 60 km por hora. Também não podemos descartar a possibilidade de trovoadas. Apenas no extremo norte de Minas Gerais é que o tempo fica firme o dia inteiro. Falando nas temperaturas, a mínima é de 18 graus na capital paulista, 17 em Belo Horizonte e a temperatura máxima alcança a casa dos 28 graus em Vitória e 33 no Rio de Janeiro. Bom, Antônio Alexandre, eu volto para falar de esporte, porque nesse final de semana começa o Campeonato Brasileiro, a bola rolando no Brasileirão, e vamos aos jogos dos times do Rio. O América Mineiro é o adversário do Fluminense em Belo Horizonte na tarde deste sábado. Também no sábado o Botafogo recebe na reabertura do estádio Newton Santos o time do São Paulo, e em Belo Horizonte o Atlético Mineiro é o adversário do Vasco. O Flamengo faz a sua estreia no domingo às 4 da tarde no Maracanã contra o Coritiba. O Mengão que ainda sonha com a chegada, ou melhor, com a volta de Jorge Jesus. Você confere mais do Brasileirão no Esporte Mais. E a gente aproveita para destacar, né, os dois últimos jogos do Brasil da seleção feminina, que conseguiu, embora perdeu para a Inglaterra, mas jogando bem, os dois últimos jogos da seleção deixaram um quadro de otimismo para a Copa do Mundo Feminina, que acontece a partir de julho. O Brasil, que está no grupo de França, Jamaica e Panamá, vem de um bom jogo contra a Inglaterra e de uma vitória contra a Alemanha por 2-1, deixando o grupo e a treinadora Pia Sanhage otimistas para a Copa. Vocês conferem agora o nosso giro de notícias. Rio suspende licença de escola de mulher que agrediu entregadores. As aulas da escolinha de vôlei na Praia do Leblon, na Zona Sul, foram suspensas. E a Secretaria Municipal de Esportes informou que não vai renovar a licença da escolinha até a conclusão das investigações da polícia. A licença venceu em dezembro e estava em processo de renovação. Sandra Matias tem 53 anos e é nutricionista e professora de vôlei. Ex-atleta profissional, começou a jogar na década de 1980 no Flamengo. No início dos anos 2000, fez dupla de vôlei de praia com Elaine Bezerra. As duas são sócias na escolinha da Praia do Leblon. No domingo, Sandra xingou e agrediu entregadores que estavam em uma calçada próxima ao prédio onde mora, em São Conrado, na Zona Sul. Sandra deu socos e usou a coleira do cachorro para bater no entregador Max Ângelo dos Santos. Sandra já havia se desentendido com os trabalhadores em outras ocasiões. Eles contaram que era comum agressões e ofensas. O episódio teve grande repercussão. A Comissão Especial de Combate ao Racismo da Câmara dos Vereadores vai acompanhar o caso. O racismo é produtor de desigualdade e o nosso papel é garantir todo e qualquer direito aos cariocas do município do Rio. Em uma rede social, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou sobre o caso. Disse que é a desumanização dos corpos, expressão pura e escancarada do racismo, e que a pasta também vai acompanhar o desfecho. Sandra Matias, nutricionista e ex-atleta de vôlei, que perseguiu, xingou e agrediu 2 entregadores com tapas e uma guia de coleira do cachorro, tem longa ficha criminal. Ela agora será investigada por injúria, por preconceito e lesão corporal. E também o Conselho Regional de Nutricionista abriu procedimento para investigar a conduta da ex-atleta que agrediu os entregadores no Rio de Janeiro. Ressaltamos que na última terça-feira, dia 11, o Conselho divulgou uma nota de repúdio sobre o caso, afirmando que a categoria não aceita qualquer forma de preconceito, discriminação ou violação de direitos humanos. E ainda em torno deste mesmo tema, o governo estuda a campanha antirracista.
Uma campanha nacional de comunicação institucional antirracista está sendo estudada pelo governo. Quem adiantou a proposta foi a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, na Comissão de Direitos Humanos do Senado. De acordo com a ministra, a campanha, que ainda não tem data para começar, vai priorizar o combate aos discursos racistas e às notícias falsas, as chamadas fake news. Sempre acreditei numa comunicação antirracista, porque eu acho que só assim a gente consegue, para além de combater fake news, trazer pautas, né, que são relevantes para nós, para os estudantes, e pensarmos também como que a gente consegue, em conjunto, criar mecanismos, né, criarmos mecanismos de combate a uma comunicação que muitas vezes, não sei se, né, obrigatoriamente ou não, se porque querem ou não, se referem a pessoas negras como bandido tal faz tal coisa, mas aí um jovem branco é o jovem que fez tal coisa. Então, pensar um plano de comunicação perpassa também por isso. Aniele Franco fez ainda um balanço sobre as ações do Ministério da Igualdade Racial desde o início do ano e projetou o que será feito nos próximos meses. A ministra citou as prioridades da pasta, como o reconhecimento de territórios quilombolas, o fortalecimento do Disque 138 de denúncia e combate ao racismo e a expansão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Ao final do encontro, Aniele Franco falou sobre a missão à frente do Ministério da Igualdade Racial, fazendo uma homenagem à irmã, a socióloga e vereadora pelo Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada a tiros em 2018. Nós estamos aqui porque a gente tem um projeto de país, e esse projeto de país é onde uma mulher negra possa acessar, permanecer diferentes espaços de tomada de decisão na sociedade, sem ter a sua vida violentada, interrompida, ou sem que ela seja assassinada com 5 tiros na cabeça. E assim nós encerramos mais uma edição do Plantão de Notícias. Muito obrigado e até a próxima edição. Lugar de mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las.